Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá! Começa agora o programa Cada Dia, o programa que tem uma palavra amiga para todas as horas da vida. O programa Cada Dia é um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. Aqui ao meu lado, o reverendo Hernandes Dias Lopes. É um privilégio, pastor, mais uma vez estar com você e com você também para tratar de um assunto empolgante, muito empolgante. Esperamos que você participe com a gente. Antes de divulgar o tema de hoje, eu quero que você conheça um pouco a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais da palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita, Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, vamos tratar a respeito da Bíblia. Amanhã, segundo domingo de dezembro, é comemorado em nosso país o Dia da Bíblia. Portanto, o programa de hoje tem como tema Bíblia, o livro dos livros. Pastor Hernandes, o Salmo 119, no versículo de número 11, diz o seguinte: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito deste precioso versículo. Muito obrigado, pastor. Esse versículo, ele nos ensina 3 verdades muito importantes. Primeiro, é guardar a melhor coisa, a palavra de Deus. Tem muita gente guardando dinheiro, mas não tem gaveta em caixão. Ninguém leva dinheiro para a sepultura. Tem muita gente guardando relíquias, e elas vão ficar por aqui ou vão virar peça de museu. O autor do Salmo 119 diz: eu guardo a tua palavra. Guardar a melhor coisa. Segundo, guardar no melhor lugar, no coração. Tem gente que guarda numa gaveta, guarda num museu, guarda lá numa gaveta muito bem segura de um banco, as riquezas que possui. Mas o salmista diz: eu vou guardar a melhor coisa, a tua palavra, no melhor lugar, o coração. Terceiro, ele vai guardar a melhor coisa no melhor lugar, com o melhor propósito, para não pecar contra ti. Quando você guarda no coração a palavra de Deus, você está preparando o seu coração para vencer o pecado, para não pôr o seu pé no laço do passarinheiro, para você não cair em armadilhas, para você não entrar por um caminho escorregadio, para você não se expor a uma situação de laço para a sua alma. Pastor Hernandes, tanta importância para um livro não é um exagero? Esse livro não é um livro comum como todos os demais livros? Alguém já disse que papel aceita tudo, né? E a Bíblia, pastor Jailton, como o senhor muito bem sabe, é o livro mais lido, mais amado, mas também o livro mais odiado e mais perseguido. É o livro que tem enfrentado a fogueira dos intolerantes, a crítica ácida dos céticos, mas a Bíblia é o livro que tem saído incólume
sobranceira, vitoriosa de todas essas batalhas. A Bíblia é o livro mais publicado no mundo. Foi o primeiro livro a ser publicado e é o mais publicado no mundo. Já são mais de 4 bilhões de exemplares publicados. Não tem nada na literatura mundial que se assemelhe à Bíblia. Ela nasceu no coração de Deus, escrita por homens santos de Deus. Este livro é a infalível, eterna, inerrante e suficiente Palavra de Deus. A Bíblia é Palavra de Deus por 3 razões, eu diria para o senhor. Primeiro, deixa eu falar com o meu telespectador aqui. Você pode ter certeza que a Bíblia é a Palavra de Deus, primeiro, porque não tem nenhum livro como a Bíblia, que demorou 1.100 anos para ser escrito, de Gênesis a Apocalipse, com mais de 40 escritores, com línguas diferentes, de lugares diferentes, de culturas diferentes, e que tem uma plena e total harmonia. A Bíblia não precisa de upgrade, não precisa ser atualizada. Ela é eterna, ela é a Palavra de Deus. Segundo, as profecias, milhares de profecias se cumpriram literalmente, estão se cumprindo cabalmente e hão de se cumprir rigorosamente. Se você colocar isso numa equação de possibilidades hipotéticas, daria, por exemplo, uma cifra de 10 elevado à 19ª potência. Para encurtar a conversa, você que é aí do nosso estado querido do Espírito Santo, seria a mesma coisa de você cobrir todo o estado do Espírito Santo de moedas de R$1, numa camada de 30 centímetros, e marcar uma moeda dessa, vendar alguém, a possibilidade dessa pessoa vendada encontrar essa moeda é a mesma de que as profecias bíblicas caiam no campo da coincidência. Ela é a Palavra de Deus. Terceiro, que ela tem poder em si mesma. É um livro vivo. Quando você proclama a Palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, ela alcança a sua mente, alcança o seu coração e transforma pelo poder do Espírito Santo a sua vida. O que se quer dizer com a expressão a Bíblia é inspirada? A palavra inspirada na língua grega, theopneustos, traz a ideia do sopro de Deus. Ou seja, esta palavra, muito embora não foi ditada palavra por palavra, frase por frase, sentença por sentença, a origem dela não é humana. A fonte dela não é a pesquisa humana, a perquisição humana. Ela é uma revelação do próprio Deus. Então, quando aqueles escritores escreveram, muito embora Deus respeitasse a cultura, o estilo de cada um, o que eles escreveram é um conteúdo dado por Deus. Teve a sua origem no próprio Deus, de tal maneira que a Bíblia é um livro divino-humano. Humano porque foram homens que escreveram, mas divino porque a mente que produziu a Bíblia é a própria mente de Deus. Eu quero convidar você a estudar a Bíblia conosco. Venha conhecer a primeira igreja presbiteriana de Vitória. Ela está localizada na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João, ao lado do Clube Saldanha da Gama. Nós temos cultos aos domingos, pela manhã às 9 horas e logo em seguida, às 10 horas, a Escola Bíblica Dominical, onde, por meio de faixas etárias, temos o estudo da Palavra de Deus. À noite, o culto às 19 horas. Às quartas-feiras, o nosso estudo bíblico às 19 horas e 30 minutos. Somos uma igreja cristã reformada comprometida com o ensino da Palavra de Deus. Somos uma igreja fraterna, acolhedora, alegre e que tem o compromisso de ensinar a você a palavra que deve ser guardada no coração com o melhor de todos os propósitos, não pecar contra Deus. Estamos encerrando este bloco, mas nós queremos desafiar a você a permanecer aí, pois nós vamos continuar com este tema tão empolgante. Bíblia, o livro mais importante de todos os livros. Não saia daí.
Pastor Hernandes, agora no segundo bloco nós vamos tratar de um tema mais quente, podemos assim dizer, que é a suficiência das Escrituras. Nós protestantes combatemos muito a Igreja Católica Romana porque ela atribui à tradição valor igual às Escrituras. Mas nós não podemos nos esquecer que no meio evangélico nos nossos dias, novas revelações estão sendo evocadas como tendo o mesmo patamar das Escrituras. Como o senhor pode nos ajudar a definir estas coisas? Muito bem, pastor Jailton. A reforma protestante, que aconteceu há 500 anos, teve como propósito verdadeiramente uma volta às Escrituras. Por quê? Porque na Idade Média, as decisões da Igreja, as decisões dos concílios, começaram a ser colocadas no mesmo nível da Bíblia, da Palavra de Deus. Nós chamamos isso de tradição. A tradição da Igreja foi colocada no mesmo nível. E ao ser colocada no mesmo nível, na verdade, foi colocada acima. Por quê? Porque se a Bíblia está dizendo algo e a tradição dizendo algo diferente da Bíblia, prevalece a tradição. Então, a reforma veio para dizer o seguinte: não é só a Escritura, é só a Bíblia. Não tem nenhuma decisão humana, nenhum concílio eclesiástico, nenhuma orientação papal ou de um pastor ou de um concílio religioso que se equipare à Bíblia ou que suplante a Bíblia. Aliás, Lutero, nos seus embates com Erasmo, disse: Erasmo, a diferença entre você e eu é que você coloca a sua razão acima da Bíblia e eu coloco a minha razão debaixo da Bíblia. O conceito romano é de que a Igreja está acima da Bíblia. O conceito protestante é que a Bíblia está acima da Igreja. Não é a Igreja que legitima a Bíblia, é a Bíblia que orienta a Igreja. Hoje, infelizmente, no chamado meio evangélico, há um desvio terrível, perigoso, nocivo, devastador, que é colocar as supostas visões e revelações no mesmo patamar da Bíblia e em substituição da Bíblia. Em vez das pessoas buscarem conhecer a vontade de Deus nas Escrituras, mantém as pessoas prisioneiras desse misticismo, desse sincretismo, onde Deus traz novas revelações. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que ainda que viesse um anjo do céu para pregar outro evangelho que não seja esse que está revelado, devia ser considerado maldito, anátema. Porque note uma coisa, dizia o Dr. Billy Graham, a Bíblia tem uma capa ulterior. Não comporta mais revelação. Porque se tivesse revelação, tinha que estar aqui dentro. A Bíblia é completa, não cabe mais. Então, eu não posso andar por sonhos, visões e revelações, porque isso, pastor Jailton, em última instância, é uma arma, é uma armadilha, uma estratégia desses líderes de manipular as pessoas, de controlar as consciências, de mantê-las num tronco de um legalismo, da força do braço humano, para que essas pessoas possam seguir cegamente aquela orientação. A palavra de Deus é a verdade, e Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um crente com a Bíblia aberta na mão, ele não é teleguiado, ele não é massa de manobra, ele não vai ser manipulado por homens. Nós entendemos a necessidade do livre exame das Escrituras. A Bíblia não é um livro apenas para o clero, a Bíblia é um livro para o povo. Essa foi uma das gloriosas conquistas da Reforma, é dar a Bíblia ao povo, e o povo examina. E um povo que abre a Bíblia, como os bereanos, que julgavam o que estava sendo pregado à luz da Bíblia, é um povo que não pode ser manipulado pelos espertalhões da fé. Eu quero aproveitar essa tônica a respeito da Reforma Protestante, porque na Reforma, um dos lemas foi
somente a Escritura. Mas há um outro lema que é pouco conhecido, que é toda Escritura, e não textos prediletos. Nós temos pessoas que colocam a Bíblia aberta no Salmo 91 para afastar o ladrão, para afastar mal-olhado, para afastar pragas, afastar maldições. Nós temos pessoas que fazem o que nós costumamos chamar de loteria bíblica, abre um texto e naquele texto bota o dedo e aquilo ali funciona mais ou menos como um mantra, uma superstição para orientar. O que o senhor tem a dizer a respeito destes procedimentos quando nós falamos a respeito da suficiência das Escrituras? Veja bem, pastor Jailton, essa prática é uma prática mística, sincrética, reprovável. A Bíblia não é um livro de mandingas, a Bíblia não é um livro de magias, a Bíblia não é um livro mágico. A Bíblia é um livro que deva ser lido com inteligência, que tem leis de interpretação, que tem uma hermenêutica. Não é um livro que anula a sua razão, a sua inteligência, a sua capacidade de compreensão e interpretação. As pessoas que lançam mão desses expedientes, da caixinha da promessa, ou de botar o dedão aqui para ver o que Deus está falando, ou abre a Bíblia lá no Salmo 91 para espantar mal-olhado ou espíritos malignos, etc. e tal, estão usando a Bíblia contra a Bíblia. Estão transformando a Bíblia num livro mágico. Estão seguindo uma orientação contrária que a Bíblia ensina. Guardar a palavra no coração significa isso: eu vou ler, eu vou meditar, eu vou assimilar, eu vou compreender, eu vou obedecer, eu vou viver, eu vou pregar. Esse é o propósito da Bíblia. É um livro para ser entendido, para ser crido, para ser vivido, para ser proclamado. O telespectador que nos assiste pode ter a seguinte pergunta no seu coração: onde eu posso estudar a Bíblia? Que resposta o senhor daria para essa pessoa que nos assiste? A seguinte resposta: você que está aí em Vitória, nesta belíssima cidade, a Grande Vitória, ou outras cidades do nosso estado, procure a Igreja Presbiteriana, primeira igreja. Nós estamos lá na Avenida Beira-Mar, ali do lado do Saldanha, todos os domingos estudando a Bíblia. Nós não ensinamos ali filosofia humana, nem coisa que brota do nosso coração. Nós ali expomos a palavra de Deus. E você é o nosso convidado. Venha participar com a gente. Traga a sua família. Nós queremos caminhar com você nesta gloriosa aventura de examinar as Escrituras. Nós estamos caminhando para um breve intervalo. Não saia daí. Voltamos já. Tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu. Teu amor me
Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Pastor Hernandes, no segundo bloco, o senhor disse que a Bíblia não é um livro mágico, mas nós cremos que a Bíblia é um livro poderoso. A palavra de Deus, ela é poderosa. Como o senhor explica essa questão? Veja bem, ao longo dos séculos, onde a palavra de Deus chegou, onde ela foi proclamada com fidelidade, crida com o coração sincero, ela produziu gloriosos resultados. Quando eu vejo, por exemplo, que foi o ensino da Bíblia em Genebra com o reformador João Calvino, que cria a nossa democracia, a nossa academia, que cria um instituto, um seminário para formar pastores e missionários para o mundo, isso é fruto da Bíblia. A ciência, como nós a conhecemos no seu sentido pleno, é fruto do estudo das Escrituras. Todo o avanço científico é fruto da verdade. Há um livro, pastor, que foi escrito por um francês chamado O Futuro dos Povos Católicos. E esse estudioso faz uma análise de que todas as culturas, as nações que nasceram sob a égide da palavra de Deus, o ensino fiel da palavra de Deus, foram nações prósperas, nações ricas, nações que cresceram, que se desenvolveram. Todas as nações que foram mantidas debaixo da penumbra do misticismo, do sincretismo, mantiveram-se na miséria. Esse é um fato muito curioso. A Bíblia transforma, a Bíblia muda o cenário de uma vida, de uma família, de uma cultura, de uma sociedade, de uma nação. Mas deixe-me fazer referência a uma obra de um grande pregador brasileiro. Esse pregador chamava-se Miguel Riso. E ele escreveu um livro cujo tema é Sozinha. Lá no passado, as pessoas distribuíam Bíblias andando pelas estradas, vendendo a Bíblia. Eram os colportores. E um colportor chegou numa fazenda no interior do estado de Minas Gerais, um grande fazendeiro, ele não sabia ler. Ele tinha muitos empregados. E esse colportor vendeu para ele uma Bíblia. E ele chamou um dos seus empregados que sabia ler e falou: você vai ler esse livro para nós. E a simples leitura daquele livro mudou a vida desse fazendeiro, de toda a sua família, dos seus empregados. E toda aquela vila foi alcançada, salva, transformada, sem ter um pregador. Apenas a Bíblia sozinha, produziu todo esse efeito. A Bíblia é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando alguém abre esse livro, lê esse livro, crê na mensagem desse livro, e a mensagem desse livro é Jesus, é Cristo Jesus, esta pessoa é transformada, ela é salva, uma nova vida brota, uma nova família brota, uma nova sociedade brota, uma nova cosmovisão brota. Podemos então afirmar que o conhecimento da Bíblia, a palavra de Deus, traz resultados práticos e imediatos para a pessoa que está lendo, estudando, acompanhando, verificando as Escrituras? Veja bem, é muito importante entender isso, porque não é apenas o conhecimento. Tem muitas pessoas que conhecem teoricamente. Elas leem, elas sabem até muitos textos de cor, mas não põem em prática. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que medita na tua palavra de dia e de noite.
Lá no livro de Josué diz que é aquele que medita, é aquele que vive, é aquele que proclama, que ensina. Lá em Esdras 7:10 diz que Esdras dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor, para viver a lei do Senhor e para ensinar a lei do Senhor. Então, a bênção, pastor Jailton, que nós temos na igreja, na escola dominical, na nossa vida diária, é que nós sempre ensinamos isso, não é verdade? Você precisa conhecer, você precisa obedecer e você precisa transmitir. É muito importante isso. Não basta você apenas saber na sua cabeça. Você precisa crer com o seu coração. Você precisa praticar o que você aprende das Escrituras. E você precisa passar adiante esta gloriosa mensagem. A Bíblia é o livro dos livros. É a biblioteca do Espírito Santo. É a espada do Espírito. Ela é viva e eficaz. Ela é poderosa. Ela é a verdade. E a verdade liberta. Quando eu chego em um supermercado, em uma farmácia e peço o produto, uma das minhas preocupações imediatas é olhar o prazo de validade. Eu estou com um exemplar da Bíblia aqui nas mãos e estou procurando o prazo de validade. Tem prazo de validade? A Bíblia não tem prazo de validade porque ela é viva, ela é eterna. Passa o céu, passa a terra, a palavra de Deus não vai passar. Acho que bonito isso. Porque de vez em quando surge um maluco aí, um crítico ácido, e diz, não, agora eu descobri algo que torna a palavra de Deus um livro arcaico, desatualizado, agora acabou a credibilidade da Bíblia. Daqui a um pouquinho, essa pessoa caiu no esquecimento. O que ela disse virou pó, poeira, e a palavra de Deus permanece viva, vitoriosa, sobranceira, gloriosa. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é indestrutível. Não tem fornalha, não tem fogueira, não tem crítico, não tem oposição. Ainda que o mundo inteiro tentasse destruir a Bíblia, ela é indestrutível, ela é a palavra do Deus vivo. Não é a palavra de homens, é a palavra de Deus, é o livro dos livros. Vale a pena você ler, vale a pena você conhecer, vale a pena você estudar, vale a pena você praticar, vale a pena você anunciar esta palavra. Eu quero convidar você a vir celebrar conosco amanhã no templo da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, o Dia da Bíblia. Isso. Nosso endereço, Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João, ao lado do Clube Saldanha da Gama. Nosso culto matutino, às 9 horas. Nossa escola bíblica dominical, às 10 horas. E o culto noturno, às 19 horas. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória tem o compromisso de expor a Bíblia, a palavra de Deus. Venha juntar-se a nós, traga a sua família, será para nós motivo de grande alegria. Queremos nos despedir de você e convidá-lo para no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, programa Cada Dia. Deus o abençoe. Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.